Publicanos eram assim chamados, na antiga Roma, os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, incumbindo da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesma, quer nas outras partes do Império. Eram como os arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime na França, e que ainda existe em algumas regiões. Então você imagine, uma empresa terceirizada, no nosso termo de hoje, eles eram uma empresa terceirizada que normalmente terceirizavam outros para irem cobrar os impostos. Imagine a fúria que as pessoas ficavam sobre eles, muitas das vezes pessoas inescrupulosas, muitas das vezes a pessoa tentava sabotar o imposto e aí tomavam outras atitudes, ou às vezes nem tinham o imposto, a renda suficiente para pagar o imposto, e eles eram obrigados a pagar com o que tivesse. Então as pessoas daquela época eles tinham muita raiva desses publicanos, que eram os cobradores de impostos. Os riscos que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que, muitas vezes, adquiriam e que, da parte de alguns, não eram de todos, eram fruto de exações e lucros escandalosos. Então a pessoa forçava a barra, cobrava de forma indevida e às vezes sob algum império de ameaças. E como eles ficavam muito ricos pelos abusos que cometiam, então as pessoas mais ainda detestavam, que sabiam que estavam pagando uma taxa acima daquilo que seria previsto pagar. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos os que superintendiam os dinheiros públicos e aos agentes subalternos. Hoje, esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes poucos escrupulosos de negócio. Diz-se por vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, com referência à riqueza de mau quilate. Então, um termo que não se usa mais hoje, o termo publicano, só quando vai se referir a uma pessoa como ele tendo adquirido uma riqueza de forma indevida, de forma imprópria. Então todos nós temos que procurar estar atento com o tipo de riqueza que a gente está adquirindo e como nós estamos adquirindo. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Daí nascerem várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerada contrária à lei. A gente já tinha comentado antes sobre o imposto para os judeus, como o dinheiro era arrecadado para dirigir-se para Roma, para os romanos, para eles manterem as forças armadas deles, que no caso era o exército e a marinha, para eles manterem todo o luxo, toda a ostentação lá em Roma. Esse dinheiro não era um dinheiro limpo. E às vezes a gente depara com tanta miséria no mundo. Tudo tem uma razão de ser. São pessoas, são espíritos em fase de aprendizado, resgatando débito do passado. Assim como aqueles que têm muito dinheiro hoje, fiquem espertos, porque a próxima reencarnação pode ser mais complexa, pode ser uma coisa bem mais delicada, se vocês abusarem do poder financeiro, abusarem do dinheiro. Constituiu-se mesmo um partido poderoso, a cuja frente se pôs um certo Judá, apelidado de Gaulonita, tendo por princípio o não pagamento de imposto. Os judeus, pois, abominavam a este e, como consequência, a todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, donde é a versão que votavam, aos publicanos e de todas as categorias. Então, se era publicano, era inimigo dos judeus, era inimigo daqueles que tinham que pagar os impostos, porque eles chegavam para cobrar. É mais ou menos que para a gente ter uma noção da raiva, é quando você vai na estrada e tem aquele radarzinho lá escondido. Aí tem uma placa lá 80, você está 180. Aí chega aquela multa maravilhosa em casa, enorme. Aí você xinga 3x2. Como se a pessoa estivesse errada de fazer a fiscalização e o cumprimento da lei. Se a placa está lá para você andar 80, para que você estava 180? É só um exemplo, para a gente ter ideia de como as pessoas tinham raiva de alguém que estava cumprindo a lei.
Logicamente que deveria ter os seus deslizes, como Kardec fala ali no início, que alguns ficavam ricos devido ao mau uso que faziam e os abusos que faziam no exercício da função. Então, mas nós temos que ter a ideia, a gente faz essa comparação, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que era, como que as pessoas se sentiam naquela época diante dos publicanos. Entre os quais podia encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas, assim como os que com elas mantinham relações, os quais se viam atingidos pela mesma reprovação. Os judeus, de destaque, consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. Então, principalmente os mais ricos já não queriam ter nenhuma intimidade com os publicanos, nem chegar muito perto. Imagine, a pessoa chega lá, fez um negócio, ganhei 10 milhões. Opa, no dia seguinte o publicano ia fazer a auditoria. Não, você ganhou 10 milhões, me dá 10% dele aí. Ou 10 ou 20, ele tinha lá a tabela. Então por isso que eles se mantinham distantes. Mantinham distantes, porque quanto mais distantes eles ficassem, menos informações eles passariam para os publicanos. Saduceus. Os saduceus eram uma seita judia que se formou por volta de 248 a.C. e cujo nome veio de Sadoc, seu fundador. Não criam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, criam em Deus. Nada, porém, esperavam após a morte, só o serviam tendo em vista recompensas temporais ao que, segundo eles, se limitava à providência divina. Assim, pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida, quanto às escrituras, atinham-se no texto da antiga lei. Então, normalmente, a maioria dos judeus e muitas religiões, até mesmo cristãs até hoje, se apegam muito ao Velho Testamento, sempre lá no mosaísmo. E poucos aqueles que se abrem realmente para o cristianismo ou para a essência também lá do mosaísmo. Tem a parte essencial, tem a parte do amor a Deus, do respeito ao semelhante. É um código de leis com as deficiências da época, mas é um código de leis importante para hoje, para o dia a dia das pessoas. Já dá um suporte para as pessoas entenderem que existe um ser superior que gerencia nossas vidas. Não podemos ser ingênuos de ter uma fé por demais ingênua, mas também não podemos ser ateus de ter uma fé por demais ateia. Não admitiam a tradição nem interpretações quaisquer. Colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas, os sensualistas da época, seita pouco numerosa, mas que contava em seu seio importantes personagens e se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Então eram pessoas bastante materialistas, achavam que se você fizesse coisas boas para Deus, Ele te restituiria com dinheiro e posses materiais. Então eram muito sensuais, gostavam das coisas materiais, mas tinham um respeito a Deus, porque achavam que Deus ia dar coisas para eles, se eles cumprissem as leis divinas. E a gente vê muitas pessoas até hoje fazendo promessa: ó Deus, me dá isso que eu faço aquilo, que eu te dou aquilo. É uma forma de negociar com Deus. Quer dizer que as pessoas, muita gente hoje ainda acredita que podemos fazer essa negociação com Deus, e principalmente a ideia que se faz ali de eles ainda entrarem em choque com outros que pensavam diferente, um pouco diferente do que eles, não era muito diferente, mas era apenas um pouco, e eles tinham ali suas árduas discussões. E lembrando que os fariseus acreditavam na vida após a morte, e esses aqui não criam nada, só acreditavam que se fizesse o bem, fizesse alguma coisa boa, Deus lhe daria alguma coisa melhor. Só isso. Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destituída e reconstruída várias vezes, tornou-se sob os romanos a cabeça de Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado Grande,
a embelezou de suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, lhe deu o nome de Augusta, em grego, Sabaste. Então, teve várias divisões, ou melhor, teve a divisão das 12 tribos, 10 formaram a parte da Samaria e 2 o reino de Judá. E a partir dali, os samaritanos passaram a ser mal vistos por aqueles que eram de Judá. E outro detalhe, que Herodes embelezou bastante a região da Samaria e depois deu o nome de Augusta para homenagear o imperador Augusto, e Sebaste em grego é Augusta. Interessante. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Sempre tem dissidência, cria um novo templo e dá uma mexidinha daqui e dali para ficar um pouco diferente. O fundo, a essência é o mesmo. A maioria das seitas fazem isso. Se a gente for observando, a maioria das seitas cristãs são muito semelhantes. A diferença é um ou dois dogmas, no máximo 3 dogmas que tem de diferença ali. Seria insignificante se apenas adotássemos a parte ética, a parte moral que a religião cristã nos oferece. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que se foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anepatizados e perseguidos. Sempre que se fica diferente dentro de uma condição religiosa, essa pessoa que está diferente fica meio mal vista, ou detestada, ou bem querida, bem quista, mas cria-se um ranço. E isso é uma situação muito delicada que a gente observa. Nós devemos procurar saber observar, saber ter respeito pela religião do outro e saber conversar sobre a parte mais positiva, a parte mais importante. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas. Se bem fosse a mesma a origem das crenças, de uma e de outra, eram os protestantes desse tempo. Aqui ele faz a comparação, porque na época que se estabeleceu o protestantismo, foi uma época extremamente complexa, de muitas guerras mesmo, muito sangrentas, como a noite de São Bartolomeu, que derramou-se muito sangue de pessoas que estavam dormindo, fizeram de um jeito para poder as coisas serem facilitadas, para que uma enormidade de crimes fossem cometidos. Uma barbaridade que é tamanho primitivismo que nós ainda carregamos. Certo dia, assistindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, ele faz uma comparação. O homem das cavernas, aquele que não fosse igual a ele, que não pensasse igual a ele tentava eliminar. Tentava descartar aquele ali. Os homens mais primitivos, no caso. Se nós ainda pensamos assim, ainda agimos assim, estamos sendo muito primitivos. Então nós temos que ter cuidado com essas ideias de separativismo. O Centro Espírita de Joãozinho, eu frequento ele porque ele é melhor do que o Centro Espírita de Zezinho. E aí começa a criar todo aquele ranço, até mesmo entre algumas casas espíritas, não são todas. Lógico, a gente cita a nossa religião para não interferir na dos outros, cada um tem a sua. Agora, entre as religiões cristãs de denominação diferente, como o católico romano, o católico ortodoxo, o protestante, o espírita, eu fico olhando assim e falo, meu Deus, para que tanta discussão para nada? As pessoas poderiam estar ali mais felizes, mais abertas ao amor condicional, mais abertas à caridade, ficam lá tentando disputar espaço, em alguns casos, com algumas religiões, tentando disputar espaço entre uma e outra, e a gente perde para as trevas. Que enquanto nós estivermos disputando entre a gente, nós estamos perdendo para as trevas. No dia que nós nos unirmos, todos os cristãos se unirem para trabalhar para o bem verdadeiro,
vai seguir, vai ser uma maravilha, vai iluminar o mundo. Mas nós ficamos protelando, ficamos deixando para depois. No dia que o budista entender que o cristianismo é apenas um aperfeiçoamento do budismo, ele vai falar, opa, nós vamos adotar. E aliás, muitos budistas adotam o cristianismo. Eles só não deixam de seguir as suas práticas. Mas eles estudam o cristianismo e sabem que aquilo ali faz bem para a sua alma. E muitas das vezes a gente não quer nem raciocinar sobre uma frasezinha budista. São coisas do dia a dia que a gente não quer criticar, apenas veio à tona aqui na minha mente falar sobre isso, mas com respeito. Vamos todos nos respeitar o máximo possível, vamos todos buscar um diálogo comum a todos nós, para que seja possível um mundo de amor e um mundo de paz. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, principalmente em Nablus e em Jaffa. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só entre si contraem alianças. O fato de contrair alianças só entre si pode-se pensar numa depuração genética, mas há complicações kármicas bem delicadas e a própria ciência vem demonstrando os determinados riscos que existem. Então a gente tem que procurar ser o menos, logicamente, porque dentro de uma mesma seita pequena vai acabar casando pessoas que são primas, prima com primo. Então por isso que a gente está citando a perda genética que se tem de qualidade, de resistência, quando se tem uma raça muito pura. E logicamente, quando a raça é um pouco mais misturada, elas são mais resistentes, são mais saudáveis. Sinagoga, do grego sinagogue, assembleia, congregação. O único templo havia na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus, todos os anos, lá iam em peregrinação para as festas principais, como a Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Então, três festas que juntavam todo mundo naquela região, todo mundo naquela cidade, porque lá tinha um templo. Os outros só tinham sinagoga, sinagoga é um templo bem menor. Por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir lá. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas sob a chefia dos anciães e dos escribas ou doutores da lei. Então, nesses templos, nesses pequenos templos, nessas sinagogas, se reuniam os judeus para fazer as orações, os anciões coordenando. Isso é muito importante, porque há o respeito pela figura patriarcal, há o respeito pela pessoa mais velha, e os judeus valorizam muito isso. Por isso, o que eles pegam para fazer, eles fazem com sucesso, porque são muito inteligentes, são muito dedicados e têm uma cultura de valorização dos seus anciães. Isso é importante para nós entendermos. Sabermos valorizar a estrutura familiar, valorizar nossos avós. Eu tenho valores comigo que eu aprendi com meu avô, eu tinha 9 anos de idade. Quer dizer, já se passaram 40 anos e eu continuo com esses valores guardados. Não perdi, eu não esqueci. Então essa conversa entre neto e avô é fundamental na formação do caráter. Se o avô for uma pessoa séria e idônea, melhor ainda. Então nós precisamos aprender a respeitar os nossos mais velhos, saber ouvi-los, saber entendê-los. Então, são detalhes importantes, são pequenas frases que tem frasezinhas curtas aqui no meio, mas na nossa sociedade atual passa por muitas dificuldades e necessidade de aperfeiçoar e aprender mais a viver em paz consigo mesmo e entre nossos semelhantes. Nelas também se realizavam leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, atividades das quais qualquer pessoa podia praticar. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. Imagine a bênção que era aprender com Jesus. Está ali uma mente totalmente inovadora, totalmente positiva, totalmente voltada para a essência do ser. Aqueles seres foram realmente abençoados, foram realmente privilegiados no ciclo evolutivo de poderem estar ali junto com o Mestre. Certamente que todos eles seguiram um caminho de luz após essa reencarnação, trabalhando ardentemente pelo cristianismo, dando até a própria vida pelo cristianismo, como a gente vê tantas pessoas, e certamente são eles que foram lá atrás
aqueles que perseguiram ou aqueles que estavam simplesmente ouvindo por ouvir. Mais tarde incorporaram aquela ideia, incorporaram toda aquela filosofia, tanto ética quanto moral, em si, e passaram a ensinar e deixar marcas para sempre em nossas almas, na história da humanidade. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades, por eles habitadas, serviam-lhes de templos para a celebração do culto. Então, na hora de fazerem o culto, na hora de celebrarem, eles se reuniam nesses pequenos templos, que são chamados até hoje de sinagogas, e ali faziam suas orações, faziam seus estudos, faziam seus debates. Terapeutas. Do grego terapeuem, terapeutai, formado de terapeuem, servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou cuidadores. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam aplicando-se, como esses últimos, à prática de todas as virtudes. Então eles tinham muita semelhança com os essênios e também com os cristãos pela prática de essências, virtudes rígidas. Adotavam determinados princípios muito rígidos para seguirem seu processo evolutivo na busca da elevação da sua alma. Eram de extrema frugalidade na alimentação, também celibatários, votados à contemplação e vivendo vida solitária, constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Outra importância que a gente tem que ver, a vida mais solitária e uma verdadeira ordem religiosa, embora eles tinham outras atividades, que no caso ali era de tratamento das pessoas. Não era simplesmente ficar lá em oração, não era só ficar em contemplação. Eles gastavam aquela energia que eles poderiam conservar pela sua prática do bem, pela sua prática moral, para revertê-la na cura das pessoas. Sempre que a gente começa a impormos-nos uma reforma íntima, uma reforma moral, a gente começa a ter mais poder de radiação mental. Assim também, quando a gente tem, por princípios, estudar, aprender coisas úteis, a gente começa também a ter um maior poder de radiação mental. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos. Fossem tais ou fossem judeus, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Então, os terapeutas, eles não eram nem cristãos, nem judeus, eram terapeutas, eram uma outra seita, mas que tinham uma ligação, tanto com o cristianismo como com o judaísmo. Eles faziam um traço de ligação entre eles. E aí nós terminamos nosso estudo dessa segunda parte, nós vamos para a quarta parte, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo.